Só para dar uma resumida no caso, para quem tá chegando agora, eu tô usando esse Instagram para expor um abuso que eu sofri na infância. E com isso eu quero ajudar outras vítimas e evitar novas vítimas. Além de, claro, tá usando todas as armas que eu tenho em busca de justiça. Porque há 16 anos eu busco justiça. Há 16 anos eu tento de todas as formas que eu posso justiça. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais uma polêmica envolvendo a Assembleia de Deus, agora a Assembleia de Deus no Belém. É? Segundo informações que giram nas redes sociais, o canal do Zion, o Zion noticiou sobre isso aí. O Paulo também no canal, no entanto, também noticiou essas informações que a gente vai passar aqui com exclusividade para vocês aqui do nosso canal. Uma das vítimas de abuso sexual que ocorreu dentro da Assembleia de Deus do Belém, certo? Essa vítima vai falar com exclusividade aqui, a gente vai trazer. Inclusive, eu fui lá no Instagram dela, fui marcado no Instagram dela e pude ver lá os relatos de uma sobrevivente do sistema que a Assembleia de Deus implantou. Esse sistema maldito da Assembleia de Deus que condena os membros e absorve os pastores milionários. É contra esse sistema que eu faço a minha apologética aqui. E ainda vem aqueles dizerem que nosso trabalho é de condenar a Assembleia de Deus. Não, nós aqui condenamos um sistema que existe dentro da Assembleia de Deus, que favorece pastores milionários e condena os membros da própria igreja. Tratamentos que são dados a uns não são dados a outros. É contra esse sistema que eu faço oposição, certo? Mas antes eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixe um comentário, compartilhe os nossos vídeos, faça com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, ex-Assembleia de Deus, 30 anos passei dentro da Assembleia de Deus, 16 anos como presbítero dessa instituição. Eu não caí de paraquedas na Assembleia de Deus. Tem uma história, uma trajetória. Conheço os bastidores da Assembleia de Deus, tá certo? Contexto histórico da Assembleia de Deus, todas as divisões que aconteceram na Assembleia de Deus. A gente tem, né, um conhecimento sobre esse sistema, porque eu vivi esse sistema, participei desse sistema. E hoje, livre desse sistema, eu faço oposição a ele. Ok? Então tá aqui o Instagram da jovem e a gente vai analisar aqui com vocês, né? A Franciane Santos, ok? Existem vários vídeos aqui, irmãos, no Instagram dela e eu vou começar por esse aqui, ok? Vou começar por esse. Gostaria que vocês prestassem atenção. Ela postou isso aqui já há alguns dias, né? E essas polêmicas, segundo o que a gente apurou no canal do Zion, no canal No Entanto, ela vem se arrastando, certo? Há alguns anos. Reuniões foram feitas com os representantes da Assembleia de Deus lá do Belém. E até agora a coisa vai se arrastando, né? Ela está dizendo assim, ó, aqui na postagem deste vídeo, ela está dizendo porque o Senhor é justo e ama a justiça. Seu rosto olha para os retos. E os filhos de Deus amam e praticam a justiça, irmão. Os filhos de Deus que procedem do novo nascimento, do sacrifício de Cristo, eles amam e praticam a justiça. Então, eu convido a você a estar atento aí, a ouvir o testemunho dessa jovem neste vídeo aqui. Vamos lá. Deixa eu soltar aqui. Oi, pessoal do Instagram. Agora é 1h20 da manhã, o único horário que eu pude estar gravando esse vídeo aqui pra vocês. E faço questão de gravar porque eu tenho novidades. Pra quem não tá acompanhando o meu caso desde o começo, eu vou me apresentar. Eu me chamo Francine, tenho 29 anos, sou psicóloga, sou casada e tenho um bebezinho de quase 2 anos. Nos destaques do meu perfil tem detalhes do meu caso. Só pra dar uma resumida no caso, pra quem tá chegando agora,
Eu tô usando esse Instagram para expor um abuso que eu sofri na infância. E com isso eu quero ajudar outras vítimas e evitar novas vítimas. Além de, claro, tá usando todas as armas que eu tenho em busca de justiça. Porque há 16 anos eu busco justiça. Há 16 anos eu tento, de todas as formas que eu posso, justiça. Pronto. Só para dar um time aqui para a gente respirar, veja que isso aconteceu há 16 anos, certo? Há 16 anos ela vem clamando de forma silenciosa e agora com o advento das redes sociais está tendo uma oportunidade de expor esse sistema da Assembleia de Deus, um sistema que favorece, né? Beneficia pastores milionários, adúlteros, prostitutos e outras diabruras que a gente poderia enumerar aqui, em detrimento do membro. Está entendendo? Um membro que muitas vezes é crucificado de cabeça para baixo. Membro é crucificado de cabeça para baixo. Se pecar, acabou-se para ele. Mas o pastor adúltero, pedófilo, o pastor endiabrado, filho do Satanás, ele recebe todas as honrarias. É assim que funciona. Então, há 16 anos ela está clamando por justiça. Para resumir de uma forma bem rápida aqui, eu fui molestada não uma, não duas, mas várias vezes por um pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Setor 10, e Bilna Garden. Isso aconteceu em 2008. O caso que eu trouxe aqui para vocês foi quando foi o caso, assim, a gota d'água, que foi quando ele invadiu a minha casa para me molestar. Bom, mais detalhes vocês podem ver lá nos destaques do meu perfil. O que eu venho dizer hoje para vocês é que eu tenho uma novidade. Há um tempo atrás eu vim dizer para vocês que judicialmente eu não poderia fazer mais nada, uma vez que o meu caso já havia sido prescrito e que o meu tempo para reclamar alguma coisa na justiça havia vencido. A novidade é que não, o caso não foi prescrito. Ainda dá tempo, eu vou lutar. E a melhor parte, eu não vou lutar sozinha. Olha, hoje eu e mais algumas vítimas fomos na delegacia de polícia aqui da nossa cidade. Fomos ouvidos, fomos acolhidos. Não estávamos todos hoje, algumas pessoas vão depois. Também tem gente que já não está mais aqui na cidade, então vai fazer lá na cidade dela. E mais uma vez eu quero reforçar as vítimas. Não se calem, não tenham medo. Os meus advogados estão oferecendo apoio jurídico de forma gratuita às vítimas desse mesmo caso, desse mesmo abusador. Então, vocês que me relataram aqui no Instagram, mas por uma infinidade de motivos, estão sem forças, envergonhadas, eu volto a dizer para vocês, não tem vergonha de nada, não tenha medo de nada, a vergonha não é sua e você não tá sozinha. Agradeço de todo o coração, tô confiando na justiça, tô confiando em Deus e peço a oração de vocês. Muito obrigada. Tem outro vídeo aqui, vamos lá. Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre dois assuntos que vocês têm me perguntado muito. Sobre a parte ministerial e sobre a minha parte familiar. Para quem não me conhece, eu me chamo Francine, tenho 29 anos, sou psicóloga, casada e mãe de um bebezinho de quase 2 anos. Vou começar falando sobre a minha família. A minha família sabe de toda a verdade. Isso é terrível, irmão. Quando a família sabe das coisas, mas não procura ajudar a vítima. Por quê? Porque o pastor abusador faz parte da família. Você sabia disso? Ela vai relatar isso aí agora, vamos lá. A minha família decidiu ficar neutra, isenta. A minha família que eu digo são os meus familiares, os irmãos da minha mãe, já que o pedófilo é casado com uma das irmãs da minha mãe. E a minha família resolveu ficar neutra, isenta, porque tudo é família e eles têm pena da minha tia, esposa do pedófilo. De verdade, não é surpreendente para mim. Eu só sinto muito pela minha mãe, porque num momento como esse, escolher a omissão de dó da mulher do pedófilo e não escolher um lado
Por pena de quem não se deve ter pena, porque sempre soube de tudo, fazer o quê? Pena da minha mãe, que é mãe da vítima, ninguém teve. Mas tudo bem. A verdade é que, se ele fosse inocente, a minha família toda estaria a favor dele. E eles escolheram o silêncio justamente porque eles sabem da verdade. A minha família toda sabe da verdade. Inclusive, dentro da casa de alguns deles existem vítimas que nunca vão falar nada. Nunca vão abrir a boca. Explicada então essa parte familiar, agora eu vou falar da parte ministerial. Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre 2 assuntos que vocês têm me perguntado. Antes de falar em que pé estamos agora, diante do ministério, eu vou fazer um resumo para vocês do que aconteceu na época. Como eu já havia dito, o caso aconteceu numa transição de pastores. Então, o pastor que nós conhecíamos, que pastoreava a nossa igreja, havia saído e outro pastor entrou. Esse novo pastor foi o que convenceu o meu pai, fez uma lavagem cerebral. De alguma maneira, ele conseguiu convencer o meu pai de que era melhor não me expor para que não evitasse de eu conseguir um bom casamento futuramente. Afinal, quem ia querer se casar com uma menina que já havia sido tocada? Se é difícil para vocês ouvirem isso, imagina para mim falar. A minha mãe, como não conhecia esse pastor, ela ficou com vergonha, não se sentiu bem de conversar com esse pastor e foi conversar com o pastor que estava saindo. E esse pastor a coagiu a não procurar a polícia, a não fazer nada, evitar o escândalo. Tudo que vocês já sabem e que é muito comum, infelizmente. Meu pai foi procurar uma segunda opinião e saiu da Assembleia de Deus Ministério do Belém e Biúna Garden, setor 10, e veio até o setor 2, Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 2, em Ibiúna. E o pastor que estava na época também deu de ombros. Disse apenas que não era o pastor presidente, que não havia nada que ele pudesse fazer. Só. Sendo ele genro do pastor presidente na época. Acredito que era genro. Tinha algum grau de parentesco com o pastor presidente na época. Trazendo para os dias de hoje agora, que é o que mais interessa para vocês e para todos nós, na verdade. O meu posicionamento diante do ministério não é mais pedir socorro, pedir ajuda, pedir que alguma coisa seja feita. Uma vez que eu entendo que crime não se resolve mais na igreja. Eu entendo que crime se resolve na delegacia. E assim eu tenho feito, assim as outras vítimas têm feito. Nós estamos buscando um contato com o novo pastor presidente do campo para ter uma conversa com ele. Nessa conversa, o nosso intuito não é pedir que ele faça alguma coisa, pedir a cabeça de ninguém, nada disso. Nós vamos expor a situação, os nossos advogados. Eu, algumas vítimas, várias testemunhas iremos com os nossos advogados. Eles vão expor a situação, vão notificar a igreja do que está acontecendo. Olha, pastor presidente, está acontecendo isso dentro da sua igreja. O seu posicionamento é uma decisão sua. Agradeço a todos pelas orações, pelo apoio. Quero dizer, vítimas, a minha voz é por vocês também. Vítimas que estão se sentindo com medo, desencorajadas, a minha luta é também por vocês. Por todas as crianças e que a justiça seja feita. Antes de falar em que pé estamos agora, diante do ministério, eu vou fazer um resumo para vocês. Oi, gente, voltei com a atualização do caso para vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Francine, tenho 29 anos, sou psicóloga, casada e tenho um bebezinho de 2 anos. Eu havia dito para vocês que nós estávamos tentando um contato com o pastor presidente. E nós conseguimos e ontem nós tivemos uma reunião. Estávamos nessa reunião alguns pastores, vítimas, testemunhas e um advogado. Bom, ela aqui no que ela postou, ela está dizendo assim, ó, o pastor presidente que nos recebeu não é o mesmo que presidia na época em que ocorreu o caso, certo? Na época que ocorreu o caso era um, hoje já é outro. Ela conclui dizendo, creio na justiça de Deus e na mesma fé de quando era criança, mas hoje, com muito mais entendimento, e também acredito na justiça dos homens, instituída por ele para que a verdade prevaleça. E não deve, não teme. Isso é por mim e por cada vítima que merece justiça e paz. Certo?
Nós somos ouvidos com muita atenção e o pastor nos explicou qual será o posicionamento da igreja diante desse caso. O que eu posso dizer para vocês é que tá tudo bem e que continuem em oração. Ontem foi aniversário de 2 anos do meu bebê. E é claro que eu tinha imaginado um cenário diferente para esse dia, né? Mas o Senhor fez diferente e eu sou grata por isso. Não estava nos meus planos estar numa reunião com assuntos que ainda cortam a alma, mas Deus sempre esteve comigo, ontem não foi diferente. E é o que eu sempre digo para vocês, eu tenho a verdade. A verdade. Eu só tô falando a verdade e eu só oro por justiça. Então, mais uma vez, agradeço vocês de todo o coração pelas mensagens de apoio, pelas orações. Não tenho conseguido responder todo mundo no direct, mas tô agradecendo aqui. Agradeço de coração. Oi, gente. Eu tinha mais ou menos 4 anos, desde que eu consigo me lembrar dos abusos. Eu era essa menininha aqui. Com essa idade, eu já sentia um pavor, um medo desesperado do abusador. Olha aí. Eu sentia muito medo, porque o carinho que ele queria me fazer era diferente do carinho que eu conhecia. Era diferente do carinho que o meu pai me dava, que o meu avô me dava, que os meus outros tios me davam. O carinho que ele me oferecia era um carinho que me dava medo, me deixava acuada, constrangida. Ele tentava beijar onde meu pai não beijava. Ele tentava pegar onde meu pai não pegava. Os meus outros tios, meu avô não pegava. Também nessa fase que eu comecei a roer unha. Aqui, eu tinha 9 anos. Foi no aniversário de 6 anos do meu irmão. Eu lembro perfeitamente do terror que era quando esse tio chegava perto de mim. Eu ficava completamente apavorada. Era um medo que me paralisava. Tanto que parte dos abusos eu tô falando agora. Nem a minha família soube, nem a minha mãe soube, nem o meu marido soube. Nessa idade aqui, olha, eu sou essa aqui do cantinho de cabelinho preto. Nessa idade aqui, eu tinha certeza. Toda vez que ele pudesse, que ele me encontrasse, mais de uma vez no culto, mais de uma vez em reunião de família, todas as vezes que ele pudesse, ele ia ficar passando a mão em mim e me beijando. O meu pai esteve há uns dias aqui em casa e ele me perguntou coisas que ele nunca havia me perguntado. E uma das perguntas que o meu pai fez foi assim: Fran, ele beijou você? Muitas vezes. Muitas vezes. Com essa idade aqui, ele já não relava mais em mim. Porque quando eu fiz 13 anos, foi a última vez. Foi em 2008, que foi quando ele invadiu a minha casa. E os detalhes tem no meu perfil, nos destaques do meu perfil. E foi a última vez. Eu já não era mais abusada. Mas o abuso não termina quando acaba. Eu tive que, nessa idade, lidar sozinha com o abuso. Olha aí. Panos quentes da igreja. Olha aí. Descaso da família. Muito julgamento, muito Olha julgamento. Aí. Como eu já disse nos destaques pra vocês, eu ouvi coisas absurdas. Coisas do tipo, nossa, ela quase acabou com o casamento da tia dela. Eu sofri muita pressão psicológica. Muita pressão psicológica. Sozinha. E é por isso que hoje eu quero ser uma voz pra te lembrar. Você não tá sozinha. Vítimas, coragem. Vocês são muito mais fortes do que vocês pensam. A justiça existe sim. Deus é justo sim. Não desista de você. Você consegue. Eu tinha mais ou menos 4 anos, desde que eu consigo me lembrar dos abusos. Pronto. Aqui concluí os vídeos. Todos os vídeos estão no Instagram dela, tá certo? E eu concluo a minha fala dizendo: esse sistema, Assembleia de Deus, só favorece pastores. É impressionante. O sistema, para não causar o escândalo, ele faz o seguinte: ele pega a pessoa daqui e coloca a pessoa lá do outro lado. É assim que funciona. Não há uma justiça para quem é do alto clero. Vocês vejam, eu noticiei aqui com exclusividade aquela bomba que estourou, o pastor Ritter, e os vídeos vazados. O que é que aconteceu? O pastor Ritter bateu o pé dizendo que não tinha sido
prostituição, coisas dessa natureza, foi algo que é relacionado entre ele e a mulher dele, coisas dessa natureza, e ficou por isso mesmo. Ele não foi disciplinado, né? Teve culto de despedida e, segundo informações, já assumiu uma outra igreja em determinado lugar lá no Pará. Então, é assim, não há uma punição para quem entra por esse caminho. O alto clero, os sacerdotes, pastores, apóstolos, bispos, são intocáveis. Eu carinhosamente chamo isso de o Olimpo Sagrado, onde o Zeus Todo-Poderoso, que é sempre o presidente da instituição, domina. E a última palavra é sempre a dele. E se ele quiser absolver, ele absolve. Não importa o que aconteça, ele absolve a pessoa. Eu achei interessante a atitude dessa moça, dessa jovem, em levar essa situação ao conhecimento público, ao conhecimento policial. Está entendendo? Por quê? Para que haja justiça, e a justiça será feita, e eu acredito nisso, que haverá justiça. Mas e você? Qual a sua opinião sobre isso tudo? A Assembleia de Deus, como conhecemos hoje, ela está entrando num caminho de apostasia ou já entrou há muito tempo? Se você acha que sim, deixe nos comentários. O seu comentário é importante para este vídeo. Tá entendendo? Eu gostaria que você pegasse esse vídeo e compartilhasse com mais pessoas, fazendo com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Eu vou deixar no card aqui um link de uma série de vídeos falando sobre o sistema que eu descobri. Tá entendendo? Você só vai ver esse canal aqui falando sobre esse sistema. Você não vai ver outro canal falar disso não, irmão. Somente eu, Pedrosa, tenho coragem de expor o sistema maldito da bleia. Então entra no link e conheça um pouco do sistema da bleia. São 5 vídeos. Primeiro, ditaduras. Segundo, dinastias. Terceiro, nepotismos. Quarto, disputas pelo poder. E o quinto, corrupção moral. Que é justamente esse caso dessa jovem aí. É o sistema maldito. E eu faço oposição a esse sistema. Então entra no link e conheça lá, tá certo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe e até a próxima.